Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os amados irmãos para se colocarem de pé nesse momento, para nós orarmos, dando início ao nosso culto dominical, nesta manhã, 2 de agosto de 2020. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás no céu, santificado e glorificado, Pai, seja teu santo nome para todos sempre. Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos aqui em tua casa santa de oração, juntamente com o teu povo, Senhor Deus, aqui neste lugar santo. Deus, obrigado por ter trazido cada irmão representando aqui seus familiares, sua casa, estando aqui nesta manhã para te louvar, para te exaltar. Obrigado por protegê-los até aqui, obrigado por aqueles que ainda estão se deslocando. Ó Deus amado, que o teu povo, que nesse momento, mesmo em número resumido, estão se reunindo em vários lugares, várias casas de oração espalhadas em toda a Fortaleza, em todo o Ceará, que o teu Espírito Santo esteja iluminando os teus servos, ministros do Evangelho, que estarão pregando, que estarão alimentando o teu rebanho, e que assim, ó Deus querido, a tua igreja possa estar aos poucos, ó Deus, retornando aos poucos, através desse ajuntamento solene, proclamando o teu santo Evangelho, que o teu Santo Espírito possa estar levando, ó Deus, as nossas vozes, a nossa adoração, a pregação da palavra, aqueles que não podem chegar ainda ao teu santuário, que o Senhor possa dar a eles a capacidade, ó Pai, de acompanhar os cultos online, de acompanhar, ó Deus, as programações que são feitas também com propósito, ó Deus, com o desejo de que aqueles que não podem chegar à tua casa possa também ter um momento de adoração, possa também ter um momento de culto, de fortalecimento, Deus. Assim rogamos a Ti pelos idosos da nossa igreja, aqueles amados irmãos e irmãs que também têm algum problema de enfermidade, Senhor, e que não podem chegar aqui ainda, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar fortalecendo, animando, e que nesse tempo, meu Pai, tão difícil que estamos vivendo, realmente um tempo estressante, onde já faz 4 meses que muitos não podem chegar à tua casa. Ó Deus, fortalece teus filhos, nossos amados irmãos, que com certeza muitos estão desejosos, mas ainda até aconselhamos, devido às suas comorbidades e idade do grupo de risco, permaneçam assim, Senhor, que o meu Deus esteja fortalecendo a fé deles, que a tua palavra, Senhor Deus, possa estar ali cada dia, saltando das páginas da Bíblia para os seus corações, através da leitura, através da reflexão, e que assim, Pai Santo, o teu povo possa cada dia se fortalecer e estar preparado, Senhor Deus, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas, as tribulações que porventura ainda tenhamos que enfrentar até a volta do Senhor, e que assim cada dia, Pai, o teu Espírito Santo nos desperte, o teu Espírito Santo nos renove, Senhor Deus, que nós não nos conformemos com este mundo, Senhor, mas que através da tua palavra santa, da nossa fé na palavra, da nossa convicção na palavra, nós estejamos cada dia firmes e fortes nos propósitos de proclamar o teu reino, a tua glória, até que o Senhor volte. Assim te oramos, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o cântico Nenhuma Condenação Há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme diz a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e queres me fazer calar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E mesmo sem vigor, a gente lê a palavra e encontra pra vencer e continuar a jornada. E que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não se lembra mais. Eu canto é pra glória de Deus. Declare, meu irmão, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar mais um. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa
a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Que seja somente dele o seu viver, o seu coração, a sua adoração. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Vamos ler Tiago 4, vamos ler do capítulo 4 do versículo 4 até o versículo 10. Tiago 4, do 1 ao 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Tá bom, obrigado. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Levantai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor Deus, bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra santa,
por tua palavra bendita, lida nesse instante aqui no teu santuário, Senhor. Lugar onde as Sagradas Escrituras tantas vezes relata que quando este livro santo, o livro da lei, ou mesmo o Evangelho, quando pelos apóstolos anunciado, havia uma reverência geral. Muitos ficavam de pé, muitos caíam em pranto, de joelhos, reconhecendo suas misérias, seus pecados, suas transgressões, humilhando-se perante a tua mão, abandonando os ídolos, as paixões, os prazeres, que era a única maneira de resistir ao tentador, ao diabo. E ele fugia, e eles submetiam a tua vontade e teu nome era glorificado. Assim te pedimos, ó Pai, que esta palavra lida nesta manhã fale aos nossos corações e que nós possamos nos sujeitarmos inteiramente ao Senhor e resistirmos ao diabo através da nossa resistência ao pecado, aos prazeres, às futilidades, às efemeridades desta vida, Senhor, para poder contemplar mais da tua glória, da tua santidade em nosso viver. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida da tua igreja batista de Montese. E sei que cada pastor, cada anjo da tua igreja, onde estiver nesse momento, está com esse mesmo desejo, está com essa mesma oração, desejando que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor desperte o rebanho ao qual o Senhor confiou a esse pastor, a esse líder, a esse dirigente desta congregação. E sabemos que assim o teu Espírito Santo está movendo nesse momento a tua igreja espalhada sobre toda a terra, fazendo com que cada um assuma a responsabilidade, conforme o Senhor bem deixou claro ali nas cartas às 7 igrejas. Assim nós nos responsabilizamos e nos preocupamos e nos colocamos diante de Ti, para cuidar deste pequeno rebanho, sabendo que naquele dia haverá somente um pastor e um só rebanho, mas até aquele dia sabemos que fazemos parte de um pequeno aprisco, de um pequeno rebanho, qual na volta do Senhor Jesus estaremos todos em um único rebanho. Mas até lá, Senhor, dá graça a cada pastor, a cada líder, a cada um que foi comissionados por Ti para dar conta do seu ministério. E assim abençoa a Tua igreja sobre a face da terra e desperta os Teus ministros, os Teus santos, o Teu povo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos muitas vezes uma tendência natural nossa, humana, não é? Quando lemos um texto, e esse até fala conosco, mas a gente tem uma tendência de canalizar esse texto para outra direção, né? Para uma outra pessoa, para um outro grupo, para uma outra igreja, ou para uma pessoa não crente, não é? Mas nós, quando lemos a palavra de Deus, irmãos, nós temos que entender o seguinte: o Senhor, Ele está sempre a falar conosco. E Tiago, especialmente Tiago, ele falava diretamente para a igreja. Não que os outros não falassem diretamente para ele, mas quando a gente pega a carta de Tiago em particular, e quando contrasta muitas vezes o ensino de Tiago com o ensino de Paulo, nós vamos ver que em muitos momentos, né, a teologia de Paulo tinha um direcionamento para alcançar ou para despertar aqueles que queriam em algum momento alcançar a glória de Deus, alcançar o perdão pelas obras, né, pela lei. E Paulo ali dizia que não. Já Tiago, como ele falou direto para a igreja, direcionando a sua mensagem à igreja, ele vai despertar a igreja para um viver santo de tal maneira que as obras, que a prática da vida evidencie que de fato há uma fé real, há uma fé salvífica governando, dirigindo aquela vida. E quando nós lemos esse texto, ele não é diferente. De onde vêm as nossas guerras? De onde vêm os nossos conflitos?
De onde surgem as nossas tristezas, as nossas angústias? De onde vem, senão quando a nossa mente ela se eleva aos prazeres, à satisfação da nossa vontade, ou mesmo a nossa autopreservação em detrimento do propósito, da missão de Deus em nossas vidas. Tantas coisas desejamos, tantas coisas sonhamos, e muitas vezes, muitas dessas coisas que até em certo ponto é legítimo, é digno, é lícito de possuir, muitas vezes não chegamos a possuir, porque por trás há algo além combatendo em nós e nos levando a, através dessas conquistas, através desses pedidos, apenas preencher uma lacuna, semelhante à lacuna que o mundo procura preencher com os prazeres, com as alegrias efêmeras desta vida. Quando nós, crentes em Cristo Jesus, devemos, como Pedro diz, sempre estar pronto para responder com alegria, com paciência, a todo quanto nos pedir a razão da nossa esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Mas a preocupação, meus irmãos, principal de Tiago, no contexto desta carta também era levar os crentes a ter um viver de resistência ao diabo, ou de resistência ao pecado. E para isso, Tiago vai dizer que só existe uma maneira, só existe uma fórmula vitoriosa contra o pecado, contra o diabo. É o crente assumindo os seus erros, é o crente assumindo a sua fragilidade, a sua dependência de Deus e não a sua autossuficiência. Mas, meus irmãos, o que acontece muitas vezes quando nós fracassamos, quando nós falhamos? Uma boa desculpa para o fracasso na vida espiritual é a seguinte: a carne é fraca. Ao invés da gente assumir que pecou, assumir que por trás da queda estava antes sendo alimentado o prazer, uma busca por satisfação, uma busca por preenchimento. Porque quando o crente está alucinado em busca de prazeres, em busca de entretenimento, não nada contra o entretenimento, a diversão, ao curtir alguma coisa lícita para o Filho de Deus, muitas vezes o que está por trás não é somente uma necessidade real, mas a ausência de uma presença que preenche verdadeiramente. Já pensou se você fosse levado para a ilha de Patmos, para viver o resto da sua vida naquela ilha linda, paradisíaca e tudo mais, mas só você sozinho lá? Você ia entrar em tédio, não ia não? Você ficaria realmente arrasado com tanta beleza, mas só você sozinho. João foi para lá. Só que João, talvez, na sua vida, nunca desejou algo daquela natureza. O desejo dele, a ansiedade dele, era fazer a vontade de Deus. De modo que quando Deus é o centro da nossa vida, o melhor lugar sempre vai ser onde Deus continuará sendo o centro da nossa vida. Seja no meio de uma multidão, seja no meio das diversões, ou seja no isolamento de 5 meses, de 10 meses, de 1 ano, com todo mundo estressado, desesperado, mas o crente ali continua a sua marcha, continua a sua caminhada firme e forte, porque ele deve estar preparado para isso. Mas o fato é, queridos, que muitos se conformam com a vida medíocre. Pesada a palavra, né? Mas uma vida na média. Uma vida sem maiores crescimentos. Uma vida sem maiores buscas, sem maiores desejos espirituais. Você quer abundar em desejos? Você quer abundar em prazeres? Não sei se é Paulo, se é João, que diz, olha, abunde em pecado, né? Abunde em amor, ame muito, à vontade, o amor. Ou seja,
pode abundar em desejar crescer, em desejar ser mais espiritual, em buscar mais da presença de Deus. Ou seja, não se conforme com a média, não se conforme onde você está. Você pode estar num patamar espiritual melhor do que o que você se encontra. Não vos conformeis com o estado em que se encontra, deseje mais de Deus. Deus quer se revelar muito mais para nós, meus amados. Mas muitos se conformam com derrotas e continuam. Tiago oferece, queridos, ajuda para vencer esse estado do qual o inimigo, ele certamente vai se aproveitar de muitas situações. Então o nosso adversário pode sim ser derrotado. Mas é interessante que tudo de errado que acontece nas nossas vidas, né, de erro, de tropeço, de fracasso, a gente sempre tem a tendência de, foi o diabo. Tudo a gente coloca o diabo. É fato que ele realmente está no meio o papel dele é tentar mesmo. O papel dele é levar o crente a fracassar e tudo mais. Mas, queridos, essa ideia, né, de tudo é o diabo, isso é, na verdade, uma brecha que você está dando ao próprio diabo. Porque quando você canaliza tudo, você atribui tudo ao diabo, você está realmente se excluindo da responsabilidade de assumir o erro, de assumir o pecado, de assumir a responsabilidade. Ou seja, é uma fuga, é uma maneira negativa, é uma maneira que resulta em prejuízo espiritual para a sua vida. Você está realmente permanecendo naquela média, ou quem sabe caindo dela, porque você não assume as consequências do seu erro. Você atribui sempre a terceiros. Quando a gente escuta, né, essas reportagens de alguém que cometeu determinados delitos, né, tem alguns alucinados aí, eles dizem sempre, foi uma voz que eu ouvi, foi o diabo que estava falando ao meu ouvido. Eu não vou negar 100% não, porque ele vai estar mesmo tentando. Agora, por que o sujeito fez lá? Porque a vida dele sempre foi voltado para a delinquência, para a iniquidade. A maldade. Então a responsabilidade é da pessoa. Nós sabemos que o diabo ele é real e ele está aí mesmo para tentar, para derrubar. Mas, meus irmãos, nós como crentes em Jesus Cristo, nós devemos saber o seguinte: se nós estamos submissos a Deus, nós estamos caminhando na presença de Deus, olha, o diabo nem o poder tem sobre nós, nem o poder. No entanto, a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar a ele, não deixe lugar ao diabo. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus, o maligno, não toca, ou seja, ele não tem o poder de tocar. A não ser por duas razões. Primeiro, um propósito que talvez hoje não vamos declarar que seja real, ou seja, Deus permitiu que o diabo tocasse, como fez lá com Jó. E o segundo é pelo nosso pecado. Então, são as únicas formas que o diabo pode realmente tocar em nós. Se for por um propósito de Deus, e aí, para entender hoje essa questão não é tão simples assim, né? Deus, a não ser que ele queira realmente provar, e claro, se Deus fizer isso, com certeza você vai ter vitória, com certeza, certo? Deus não vai agora despertar ou usar você para um testemunho glorioso, se for o propósito dele, permitindo o diabo lançar uma tentação com esse propósito e você vai cair. Não, por isso que Jó não caiu, porque Deus tinha um propósito, não iria mesmo. Então poderia tirar tudo, mas no geral, acontece é que a culpa é nossa. Mas sempre a gente lança, sempre, é interessante, a nossa desculpa vem lá do início, não é? Ou o diabo ou Deus. Deus está me provando. Ou provação, pastor, ou luta. Muitas vezes não é provação coisa nenhuma. É resultado, é colheita. Às vezes é colheita, não é provação. Nós temos que estar atento a isso, irmão. Nós temos que assumir. E você acha que estaria errado se você assumisse? Mesmo que de repente não fosse, com certeza você cresceria muito mais. Você cresceria muito mais se você assumisse um erro que você não cometeu, do que você se excluir, fugir de um erro que você cometeu. Ou seja, como nós não temos
conhecimento de tudo o que acontece no mundo espiritual. Senhor, eu devo ter pecado contra ti, mesmo que eu não tenha consciência desse pecado, eu reconheço que sou frágil. Eu reconheço que sou fraco, Senhor, me ajuda. Eu preciso realmente fazer a tua vontade, estar diante de ti. É muito mais, tornará você muito mais forte do que de repente você ficar, por que está acontecendo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Até quando vai terminar a minha prova? E muitas vezes a gente fala isso, parece que a gente está querendo dar uma nota de muito especial para a gente, né? Ou seja, eu sou tão especial, meu irmão. Olha aqui o pastor, pensa num pastor perseguido, pastor massacrado. Aí, esse pastor é muito santo mesmo. Esse pastor realmente é um homem mesmo, porque o diabo é direto montado. Quer dizer, cuidado para que de repente você não esteja querendo projetar uma imagem de santo demais, como fazem os falsos profetas. Você não vê como é que os falsos profetas agem, não? É direto, meu irmão. Os homens é direto o diabo perseguindo os caras. Certa acusação, perseguição e tal. O que é que eles têm na mente quando eles lançam essas supostas perseguições? É que os seus ouvintes, as suas ovelhas, elas possam realmente cada vez mais cultuá-los, submeter a eles e tê-los realmente como seus gurus mesmo, homens de fé, homens poderosos. É por isso que essa igreja é perseguida, é por isso que esse pastor é perseguido, porque ele é assim, assim, assado. Porque ele mesmo diz assim, ele mesmo se projeta assim. Isso em si mesmo, meus irmãos, é uma derrota, é um fracasso, quando as pessoas querem se projetar, até mesmo com os seus testemunhos. Até no testemunho a gente tem que ter cuidado, né? A gente às vezes quer aumentar o poder de Deus. Olha, eu passei por uma prova, meu irmão, e aí conta, aumenta o testemunho, mentindo no testemunho. Acabou. Onde a mentira entrar, acabou. Não tem mais nada de Deus. Deus não comunga, irmãos, nem um milímetrozinho. Pastor, foi só mentirinha, só para poder chamar a atenção. Está fora, meu irmão. Deus está fora desse negócio aí. Deus não precisa desse tipo de ajuda, desse tipo de testemunho, desse tipo de acréscimo, né, de você se colocar muitas vezes como um coitadinho, que está sofrendo e tal. Essa imagem, ela em nada vai ajudar. Não estou falando aqui das nossas fraquezas que nós devemos realmente ali confessar uns para os outros, como a Bíblia diz, né? Que é interessante, confessar os vossos pecados uns para os outros. E eu vou confessar outra coisa, mas pecado não, pastor. Pecado eu não confesso não. Mas a Bíblia não diz que é outra coisa, a Bíblia diz que é pecado. Se nós queremos crescer espiritualmente um com o outro, se nós queremos realmente despertar, gerar confiança um no outro, nós temos que confiar um no outro nessa questão. E saber, enquanto a gente às vezes está confessando um pecado para aquele irmão está se convertendo. Aquele irmão está pedindo misericórdia a Deus. Oh, Jesus, me dá coragem para fazer a mesma coisa. Foi assim, queridos, que aconteceu com Eva lá no jardim, né? Ela só cedeu à tentação porque não se submeteu ao que Deus havia dito. Da mesma forma, o seu filho Caim, diante da tentação, Deus o alerta para a submissão e a capacidade de vencer o tentador e a sua tentação. E aí veja o que é que Deus diz para um homem quando ele está à beira desse abismo, à beira do abismo do pecado. Deus fala lá para Caim, capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Se procederes bem, não serás aceito. Irmãos, Deus não aceita o erro. Deus não aceita o pecado, não tem jeito. Não tem filho predileto para Deus passar a mão. Porque ele foi tão fiel. Não, dá para passar a mão nesse erro aqui. Não, com Deus não existe essa questão. Por isso que você às vezes não vai entender. Poxa, como pode um homem tão, um pregador daquele, como pode cair, cometer? Por que Deus não protegeu? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, às vezes você faz tantas coisas lindas, né, visíveis aos olhos, mas interiormente você não está procedendo bem.
Se você, com os olhos humanos, observasse a oferta de Caim e a oferta de Abel, você iria atentar para a oferta de Caim. A oferta de Caim era mais bonita, era mais bela. Por quê? A oferta de Caim era, imagina, aqueles cachos lindos de uva, aqueles cachos lindos de banana, aqueles cereais, aquela coisa desejada. Agora só olha para a oferta de Abel, aquele cordeiro sangue derramado em cima de um altar. Aquela não é muito desejado a oferta de Caim, de Abel, porque a oferta de Abel era cordeiro, a oferta de Caim era cereal, era coisas assim. Então não era muito desejado. Então aos nossos olhos nós julgaríamos que aquela oferta ela era mais aprazível, ela era mais desejada do que a oferta de Caim. Mas o que estava por trás, o procedimento, a maneira como a oferta era oferecida, por isso que Jesus observou a beleza da oferta da viúva e não atentou para as demais ofertas que ali era lançada no gasofilácio, porque eles não procediam bem quando traziam aquela oferta. Então se procederes bem, se não, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mesmo o diabo ali, já com toda fúria, já tendo levado Adão a pecar, Eva a pecar, e agora Caim estava ali naquela tentação, Deus diz, olha, você tens o poder de dominar sobre esse seu desejo, sobre essa sua vontade. E aí alguns dizem, né, ontem eu mesmo estava conversando, aí alguém disse assim, não, mas Deus não vai permitir. Eu digo, vai, Deus vai permitir. Se a pessoa realmente deseja fazer determinada coisa, aí fica, Deus não vai, o menino está correndo aqui, olha mãe, cuidado, o menino vai cair, pode quebrar a perna aí. Não, Deus não vai permitir, vai. Quantos não já caíram, o menino, filho de crente, correndo na calçada, caiu, quebrou a mão, quebrou a perna. Deus permite, sim. Então Deus permitiu. Caim, olha, o desejo está na porta, mas você pode dominar. Não dominou não? Caia. E caiu. E pecou. E matou seu irmão. Daí porque muitas vezes, né, acontece cada situação e você mesmo não tem jeito, vem a sua mente. Por que Deus não impediu? Por que Deus permitiu isso acontecer? Queridos, a primeira instrução de Tiago para vencermos o diabo é que devemos submeter-nos a Deus. E submeter a Deus, meus irmãos, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Não tem outra. E como que eu posso ouvir a voz de Deus, pastor, e obedecer? Meu irmão, naturalmente o homem já tem um certo discernimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. E você que é crente? E você que tem o Espírito Santo de Deus? Será que a gente não sabe quando está cometendo um pecado? É fato, existe, às vezes pode acontecer de algum pecado, aquele de supetão e tal, sem que haja a premeditação, sem que haja realmente aquele pensamento anterior e tal, beleza. Mas na maioria das vezes, o pecado que tem minado a vida da igreja, o pecado que tem levado crentes à derrota, são pecados projetados anteriormente no pensamento. Nenhum pecado que você possa entender como um pecado capital, como um pecado grosseiro, um pecado de âmbito social, moral, que atinge, que fira famílias, aconteceu de supetão, querido. Foi projetado antes, foi arquitetado antes, na mente. Aí no final de tudo, olha, foi o diabo. Claro, o diabo estava desde o início lá, realmente. Mas Deus diz, sobre ti será o seu desejo. Irmãos, nós podemos realmente resistir. E quando não resistimos? Quando caímos? Quando não nos submetemos. Quando fechamos os nossos ouvidos para não ouvir. Quando procuramos nos distrair a voz do Espírito, que clama dentro de nós. A nossa carne, ela dá sinal do perigo. Dá ou não dá? Dá. Basta uma conversa, basta uma palavra, né, maliciosa para a sua carne tremer. Basta uma conversa, um olhar, um toque. Você percebe, sua carne percebe. Então estamos sujeitos a essas questões. Mas aí é onde entra realmente a submissão a Deus, ao Espírito Santo, falando claramente, eu posso dizer nitidamente. Pastor, Deus fala nitidamente, irmãos. Deus fala nitidamente.
Você escuta, você sente ali claramente Deus dizendo: olha, não caia, não faça isso, não cometa esse pecado, não vá por este caminho. Mas eu creio que nós queremos, na nossa incredulidade, ouvir uma voz, né? Se eu tivesse ouvido a voz, não é assim que funciona. Talvez resida aqui, irmãos, a grande dificuldade na vida espiritual que travamos diariamente: submeter-se a Deus. E submeter-se a Deus é colocar-se sob a orientação, reconhecendo que não podemos viver como cristãos a partir da nossa capacidade, mas confessar a nossa dependência que temos do Espírito Santo de Deus. Paulo vivia de tal forma essa dependência que encarnou a própria vida de Cristo, a sua vida, ao dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos, meus irmãos, realmente cada dia clamar a Deus para que Cristo viva realmente em nós. Você acha que quando a gente cai em alguma fraqueza, em algum pecado, Cristo está ali reinando naquele momento em nossos membros? Submeter-se é tomar sua palavra como alimento e fortalecer-se dela, levando muito a sério tudo que Deus nos diz. Texto que nós citamos muito, né, que nós falamos muito em meio a dificuldades, em meio a lutas, é Romanos 8, 28, não é? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, quando nós citamos muitas vezes esse texto, o que está na nossa mente é que, por que estamos citando? Porque anteriormente nós certamente passamos por alguma tribulação, por alguma aflição, ou estamos aconselhando um irmão que está passando por uma dor, está padecendo alguma situação, a gente normalmente coloca esse texto para poder consolar, para poder animar. Correto. Mas a gente deve, meus irmãos, já que conhecemos tão bem que é assim que funciona, diante da situação, diante do padecimento, a gente não dá lugar à nossa carne, à nossa fraqueza, porque muitas vezes acontece isso. Talvez não para se direcionar para o pecado do prazer, mas talvez do desprazer. Ou seja, do se neutralizar em si mesmo, não buscando a presença de Deus. Porque muitas vezes nós estamos dando lugar à carne, a nossa tendência é sempre imaginar que dar lugar à carne, né? É sempre voltado para os prazeres que aguçam, que deixam o homem, a mulher esperto, né? Mais alegre, porque a gente sabe que existe o lado do prazer que aguça esse nosso sentimento de poderosos, né? O que é que o homem no mundo ele ingere lá bebida alcoólica? Porque dará a ele um ar de poder, de prazer, de sensação. Então, no crente, algo funciona também nessa natureza, dessa maneira, quando nós damos lugar a essa natureza caída. Mas, queridos, existe também uma outra queda para a carne. E essa, penso eu, que é a que mais atinge os crentes diante de um padecimento, diante de uma situação difícil, diante de impedimentos dele levar a sua vida naturalmente ou normalmente, como talvez o momento que nós estamos vivendo. E aí eu convido você para abrir a sua Bíblia, para que antecipadamente você possa saber o que é que pode te fortalecer, o que pode te dar vigor. Abra a sua Bíblia aí em 2 Pedro, aliás 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro 5,10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Irmãos, não existe crescimento espiritual, não existe aperfeiçoamento, não existe vitória sem antes um padecer, sem antes experimentar as aflições experimentadas por Cristo, vivida pelos seus apóstolos. Então, depois de ter padecido um pouco, Ele mesmo
Jesus, o Espírito Santo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Mas não há como crescer espiritualmente, irmãos, se nós não enfrentamos, e aí repito novamente a palavra, com resiliência, os problemas, as dificuldades. Porque digo uma coisa para você, meu irmão, os problemas e as dificuldades, ou os tempos difíceis que a Bíblia tão claramente nos mostra, vêm para revelar quem nós somos. E aí, nesse particular, eu posso dizer, tem o propósito de Deus para a igreja. Tem o ensinamento de Deus para a igreja. E felizes aqueles que conseguem captar a mensagem. Felizes aqueles que são capazes de olhar para as Escrituras e chorar sobre elas e reconhecer seus pecados. Reconhecer seu distanciamento, seu afastamento de Deus. Porque o que mais afasta o homem de Deus não é, garanto para você, não é aflições, não é lutas, não é dificuldades, não. O que mais afasta o homem de Deus é o seu poder de autossuficiência, é o seu poder do ter, é o seu poder de poder ter prazer, usufruir. O que mais afasta crente da igreja, o que mais afasta crente do ambiente congregacional, é o poder de conduzir suas vidas sem depender do outro. Sem depender de Deus. É claro que não há esta linguagem na boca do crente. Mas é o que está por trás. É o que está nas entrelinhas das questões. A Bíblia nos revela, queridos, a vitória de muitos homens, porém nenhum deles atribuíram suas vitórias a si mesmo como sendo autossuficiente, sempre apontavam para a dependência da palavra e a submissão a Deus. Não há parto sem dor, não é verdade? Pelo menos natural não existe, né? Não existe filhos, não existe esse crescimento sem que se experimente realmente a dor. Por isso, quando Paulo dizia, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. É bom, né, ouvir que Deus dá vitória, que Deus dá... Por isso que essas igrejas aí de massas sempre trabalham sempre só essas questões, porque o povo gosta do negócio. Bênção, vitória e tal, mas é uma negação completa ao Evangelho. Porque quem transmitiu esse conceito de vitória, de ampliação das bênçãos de Deus com mais precisão, foi Paulo. Cristo Jesus somos mais do que vencedores, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que está por trás, o que esses homens, o que Paulo vivia, o que ele experimentava para poder falar esta palavra? Paulo vai expressar nas suas palavras, né, o que está atrelado a esta vitória e a outras verdades ditas e vividas pelo apóstolo, tais como, por exemplo, nós já citamos, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. E aí vai ensinar sobre... Tomai sobre vós, né, toda a armadura de Deus, estai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, calçado os pés no evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, medita nessas coisas, ocupa-te nelas plenamente, para que o teu progresso seja manifestado a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, há um retorno pleno para a palavra, para a submissão a Deus. Ou seja, essa vitória, para que ela seja plenamente vitória, esta bênção, para que ela seja plenamente uma bênção vinda de Deus, que tenha duração, que penetre a eternidade, eu tenho que estar realmente em Cristo, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o crente, o congregado em uma igreja, o membro de uma religião,
conseguir com a sua fé, conseguir com os ensinamentos do seu mestre ali, do seu líder, viver uma vida em abundância, uma vida próspera, uma vida como cabeça e não como cauda, e não ter a alegria de ter o seu nome escrito nos céus? Que infelizmente é o que a gente contempla pelos testemunhos. Pedro, no início da sua caminhada com o mestre, sentiu-se totalmente autossuficiente. Porém, queridos, a sua suficiência foi o estopim da sua queda. Pedro afirmava, no início do seu ministério, estar pronto para morrer pelo mestre. Porém, a sua vida revelava que ele não estava pronto a estar em vigília e em oração com o seu mestre. Não adianta, meu irmão. Você não será vencedor se não manter uma vida constante de oração, de leitura bíblica, de reflexão. A autossuficiência não é pensamento, palavras, é prática. Ou seja, não é um pensamento, não são palavras, ou seja, não é eu falar que eu sou autodependente, eu sou autossuficiente. Quando eu digo, não é pensamento, não é palavra, mas sim prática, ou seja, tomando pelo inverso, ou seja, é não praticar a leitura da palavra, é não praticar uma vida devocional, uma vida de oração, de meditação diariamente. Ou seja, você está vivendo uma autossuficiência, porque o crente que não se alimenta diariamente desta palavra, não clama a Deus em oração para que Deus o guarde, para que Deus o livre de cair em tentação, para que ele possa ter um espírito submisso, sujeito à vontade de Deus, se ele não faz isso diariamente, ou seja, é prática. Autossuficiência é prática. Prática do que não deveria praticar. Prática da ausência de uma vida temente a Deus. Prática de uma vida de oração. Prática de uma vida diária de comunhão com Deus. Resulta naquilo que ele não confirma, mas a queda afirma. Foi autossuficiência. Não dependeu de Deus. Eis um homem cristão caído na lona. Esse homem não vivia para Deus. Esse homem não orava. Esse homem não clamava devidamente. Mas se você conheceu alguém que assim fazia, eu pergunto para você, onde é que está esse homem ou esta mulher? Pode ter certeza que ele já está de volta. Pode ter certeza que ele já está de volta, ele já está dentro da casa de Deus, clamando e servindo a Deus, e com mais vigilância. Para que você entenda que também é possível, um homem de oração, um homem de vida consagrada, em um momento em que ele se distraiu, em um momento em que ele achava que estava abastecido, autossuficiência. Estou abastecido, ontem eu tive uma noite de vigília, ontem eu clamei a Deus, aí amanhece o dia, relaxa. Não, hoje eu vou relaxar. Hoje eu vou sair de férias do trono da graça. E é nessa... Claro que ele não diz isso. Mas inconscientemente você se sente seguro ali. Você sai. E é nessa saída que você pode ser alcançado pelo tentador. Em certo momento em que Jesus sofria as angústias que antecediam a sua morte, nós conhecemos lá o enredo lá do jardim do Getsêmani, né? Ele convida ali aqueles 3 apóstolos mais próximos dele. E naquele momento de angústia, Jesus os convida a estar com ele em oração. Mas quando Jesus volta e esperava que eles estivessem ali vigilantes, orando, clamando pelo que Jesus estava vivendo naquele momento, ele encontra Pedro dormindo. E isso acontece por 3 vezes. E Jesus lamenta dizendo, então nenhuma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. A carne, nesse sentido aqui, fraqueza.
moleza de corpo mesmo, prazer de dormir, prazer de descansar, satisfação exacerbada do prazer de dar descanso ao corpo. A carne é fraca também nesse sentido. Mas a gente às vezes só olha para o outro lado, a carne é fraca. Pastor, eu caí porque a carne é fraca. E aí sempre aponta logo para a queda real mesmo, para a situação. Mas a carne é fraca quando nós não vigiamos, quando nós não oramos, ou quando, antes daquele momento precioso que Deus vai nos dar de dormir, de descansar, a gente diz, a carne está fraca. Claro que não vai dizer que a carne está fraca, não vou orar hoje não, vou deitar, aí dorme. Carne fraca, não buscou a Deus, não clamou a Deus, não vai acontecer nada, não é? Naquela noite você vai dormir numa boa, você vai amanhecer o dia. E provavelmente a carne vai amanhecer mais fraca ainda. Talvez você se acostumou com a noite. Não aconteceu nada, não vai acontecer nada. Mas é assim que a coisa vai acontecendo, irmão. Você percebe quando o crente vai se afastando da igreja, vai se afastando de Cristo, como é que acontece? O crente que a gente conviveu, ele começa a deixar, relaxa, não vem no domingo, e aí vem domingo de manhã, não vem domingo à noite, começa a fazer aquela tabelinha, de um dia sim, domingo não. Falando em casos específicos, né? Não as situações. O Marcelinho está com esse negócio agora. Vem um domingo, passa não sei quantos vem. Está errado, meu irmão. Trabalha, né? Fora, viaja. Então, mas aquela questão de você ficar em casa, irmãos. De você decidir, olha, eu decidi, eu vou ficar em casa hoje, no próximo domingo eu vou. Hoje eu vou ficar aqui. Vamos lá, esposa, vamos fazer o culto nós dois aqui e tal. Está acontecendo lá. Estou nem levando em conta a filmagem, mas antes de tudo, isso é um perigo, irmãos. Você vai se acostumando. E vai chegar um momento, aí você vai para o trabalho, chega lá e encontra um outro colega de outra igreja. Olha, sinceramente, estou chegando à conclusão, irmão X, de que realmente não tem sentido você estar todo domingo na igreja, e ainda mais que a igreja agora começa com o negócio de coletar a oferta no domingo à noite. Agora é que eu não aprovava mais aquele negócio, vou sair da igreja, porque eu não concordo com aquilo. Tem gente que sai por causa disso, irmão. Começa por causa disso, porque não concorda com a coisa e o pastor diz, não, irmão, vai ter sim a oferta, faz parte do culto. Então hoje, por qualquer motivo, as pessoas começam a não ver mais como interessante estar aqui. Autossuficiência. Ou seja, eu já tenho o conhecimento que eu preciso. Se houver alguma dúvida, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais dos diáconos, eu não preciso mais do professor de escola bíblica, eu vou para o Google. Eu vou para a internet, lá tem doutores, lá tem mestres, para tirar a minha dúvida. Por que eu preciso de igreja? Pastor, tem gente que pensa assim, alguém já disse... Precisa dizer, irmãos? Então hoje, pastores não é mais tão importante não, professores de escola bíblica não é mais tão importante, pessoas que estudam a Bíblia, que procuram ali o conhecimento, parece não ser, para essas pessoas, viu, irmão? Para essas pessoas. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus, continua. Não há tecnologia, não há ciência, não há nada que mude a visão daquele crente. Porque ele realmente vai sentir falta, ele vai sentir saudade, ele vai em algum momento até parecer-se que é contra, no sentido amplo da questão. Mas nós precisamos refletir sobre essas questões, irmãos. Perceba que nós estamos vivendo um tempo sempre de você estar lendo a Bíblia com aquele desejo de voltar mesmo. E há um clamor bíblico de voltar, de retornar, volte, retorne. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Segunda coisa que Tiago diz, que devemos resistir, para poder vencer o diabo, nós temos que resistir ao diabo. É cômodo dizer que somos pecadores e nada nos resta a fazer, a não ser pecar. Sou pecador. E há aqueles que às vezes aprendeu tanto tempo que o crente é santo, que o crente é santificado pela palavra, e já isso não é mais ênfase, parece que mudou. Não, olha, eu sou pecador, peco mesmo. Mas, queridos irmãos, nós não somos obrigados a pecar. Nós não fomos criados para pecar. Deus não quer que nós pequemos.
Não podemos assumir essa desculpa para poder dar liberdade aos nossos desejos pecaminosos. Aliás, a Bíblia vai realmente nos coagir a não pecar. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Crente, não peque. E o que é nascido de Deus, do Espírito, não peca. E aí, claro, para você que queira colocar uma capazinha ou tentar levar uma compreensão para aqueles que nunca vão compreender, aí a gente coloca, e já tem algumas traduções que coloca, o crente que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas no original é o crente não peca. Porque o que é nascido do Espírito, o Espírito nascido de Deus, assim como Jesus não pecou, também o que é nascido de Jesus, do Espírito, não peca. E aí é claro que é aceitável a explicação, né? Não vive na prática do pecado, é aceitável. Ou seja, o que nasceu de Cristo no Espírito e está no Espírito, ele não peca. Quando alguém tem problema com o colesterol, né? Quando alguém tem problema de pressão e tantos problemas que tem aí, começa a evitar algumas coisas, comidas. O pastor Chagas, o pastor Furtado já evita, né, determinado tipo de alimento. E assim você vai evitando para que não altere ali a sua pressão arterial, não altere ali o seu colesterol bom e tal. Então você vai evitando essas questões. E quando alguém tem algum problema, alguma fraqueza de pecado, né, porque é possível que muitos de nós tenham algum ponto fraco, alguma dificuldade, sei lá, com a mentira, com o orgulho, com a sensualidade, com a cobiça, ou alguma outra coisa. Enfim, cada um de nós nos conhecemos. O que nós devemos fazer então? Se dentro da vida, da estrutura física, né, a gente toma esses cuidados, seguindo orientações médicas, e dentro, né, da nossa estrutura espiritual, se nós sentimos que há essa tendência, que há essa possibilidade daquele problema nosso ser aguçado, ser despertado, o que é que nós devemos fazer, irmãos? A resposta talvez seja: não passe por certos locais, evite determinadas amizades, ou determinados programas de TV que possam despertar, determinados sites, conversas, leituras, expressões verbais, sentimentos e coisas semelhantes. Ou seja, o crente, ele tem que se conhecer, para ele ir evitando essas aproximações que podem resultar num prejuízo espiritual para a sua vida, quebrando ali a sua comunhão. Então a palavra de ordem é: reaja, ofereça resistência, não consinta, não se intimide em dizer não. Fuja, evite trazer aos seus olhos aquilo que vai contaminar a sua alma, aquilo que vai quebrar a sua comunhão com o Senhor. É a palavra que Paulo dá, usando ali diretamente os jovens, não é? Em 2 Timóteo 2, 22, fugir das paixões da mocidade. Eu pergunto para você, quando que determinadas paixões fogem do homem? Muitas vezes ele está velho e a paixão ainda está lá dentro. E hoje, no tempo que nós vivemos, segundo os estudos feitos aí por alguns psicólogos, psiquiatras e tal, diz que hoje a adolescência está indo até os 40 anos. Tem gente com 40, 50 anos ainda vivendo a adolescência ainda. Se alimentando ainda de coisas do tempo da adolescência. Especialmente aqueles que não experimentaram, ou que não tiveram o que puderam. Aí chega a idade adulta, consegue ter, daí porque surge cada coisa, eu não vou nem falar aqui. Ia falar aí dos pedófilos, dos imorais aí, desse pessoal que chega na velhice e cai. Ou seja, tudo isso foram paixões que sempre existiu dentro da alma, do coração. E para encerrar, queridos, o Pedro, que nós citamos, não é, como aquele que garantiu fidelidade, lealdade ao Senhor no início da sua caminhada, mas acabou caindo porque não tinha o conhecimento ainda dessa dependência.
Mas aí, queridos, o Pedro, prudente e firmado na rocha, nos deixou a seguinte instrução para vencer o diabo. Conforme ele fala na sua primeira carta, capítulo 5, do 6 ao 9. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Mesma linguagem de Tiago. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firme na fé. Como é que eu posso resistir firme na fé sem eu me alimentar da palavra, irmãos? Não existe uma fé resistente ao pecado. Não existe uma fé resistente à tentação, se essa fé não for resultado do meu viver diário com a palavra. Não existe isso. Essa fé é a fé que o mundo tantas vezes fala: olha, eu tenho fé em Deus, tudo que eu quero eu consigo, eu conquisto pela minha fé. Essa não é a fé que a Bíblia fala. Não é a fé que lhe oferece essa resistência para vencer o pecado. Esta fé bíblica é a fé que é de uma vez por todas foi dado aos santos. Que fé é essa que é de uma vez por todas foi dada aos santos? É esse conjunto de ensinos, de doutrinas, de verdades que os santos devem guerrear, batalhar para sempre anunciá-la. Essa é a fé que é de uma vez por todas. Ou seja, não é permitido acréscimo, não é permitido que haja redução dela. Deve sempre ser a norteadora das nossas vidas. Pedro usa aqui algumas armas, meus irmãos, que ele não fez uso quando disse que estava disposto a morrer por Jesus. Certamente, se ele tivesse usado estas armas destacadas nesse texto, ele não teria negado a Jesus. Humilhar-se diante de Deus, lançar sobre ele os nossos cuidados, Muitas vezes a ansiedade, uma crise ali de ansiedade, tudo pode levar as nossas mentes a um pecado, a um erro. Ou seja, algum desejo ou alguma fraqueza pecaminosa que foi vencida há tempos atrás, se você estiver num momento de fraqueza, você poderá querer compensar. Porque quando nós estamos em uma crise de ansiedade, uma crise profunda, nós nos sentimos, e esse é um sentimento ruim, triste, coitadinhos. Nós nos sentimos ali desprezados, desprezíveis, e começamos a alimentar-nos com uma série de sentimentos pobres que não cabe, que não deve ser aceito pelo crente. E aí pode ser que seja despertado algum vício ou alguma coisa que você até já venceu. Mas se você permanecer naquele ambiente de probabilidade, de maus pensamentos, de derrota, de frustração, você pode querer se recompensar você mesmo. Olha, estou tão triste, estou tão angustiado, e não há quem me ajude. Eu sei quem pode me ajudar. Aí você já sabe, E muitos têm caído nessa. Vai lá para o mundão. Não é para a rua, não é para o cinema. Vai para o celular mesmo, vai para o computador, lá tem tudo. Lá tem a receita completa. A pessoa se afundar mais ainda naquela vida. E em terceiro e último lugar, devemos nos aproximar-nos de Deus. Nada substitui, queridos, a vida devocional, como já falamos. Leitura bíblica, oração, confissão de pecados e comunhão com os irmãos. Não há cristão que não peque, mas todo cristão deve fugir da prática do pecado. 1 João 3, 9 e 10 diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, não peca, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Nisto é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Deseja vitória na sua vida espiritual? Então experimente a fórmula de Tiago, e aí você vai descobrir que a vida cristã é muito mais interessante, é muito mais preciosa do que aquilo que você já experimentou até hoje. Pode ter certeza. Muitos têm desistido da vida cristã, têm deixado de se congregar, perdeu o interesse. Não há mais nada que lhe interesse. A igreja não promove mais tanto entretenimento ou tantas situações de koinonia como antes, então
Vou ficar em casa, eu tenho minha turminha bacana na faculdade, meus familiares, minhas festinhas, minhas diversões. Hoje eu já posso, eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu posso passear e tal. Tá muito melhor aqui, tá muito bom. E tem uns irmãos bacanas na igreja lá, uns amigos, e marco aqui com ele um assuntozinho e tal. Perdeu o interesse na vida cristã congregacional. Muitos estão perdendo, mas porque nunca experimentaram verdadeiramente, porque uma vez que você foi lavado, uma vez que você foi remido por esse sangue precioso, você quer estar junto com esta igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, e certamente você em Cristo Jesus, assim seguindo, será muito mais do que vencedores, e o diabo não pode realmente te vencer. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. À noite, com a graça do Senhor, estaremos aqui, pregando a palavra de Deus, dando a Santa Ceia do Senhor hoje à noite. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos, da Tua amada igreja aqui presente. Obrigado por esse amado irmão, por essa amada irmã que humildemente submissa à Tua vontade, mesmo com muitos, talvez, atrapalhos aí na sua casa, mas se concentrou ali para tirar esse tempo para estar diante dessa tela, ouvindo essa mensagem, esta palavra. Senhor, abençoe, Pai, cada família que se encontra em casa neste momento, impedidas de estarem aqui, Senhor. E que o Teu Espírito Santo desperte aqueles que não estão impedidos de chegarem aqui e que há espaço aqui ainda. Pai, te pedimos, por esse tempo difícil, Pai, não está fácil nesse sentido. É claro que nem se compara com as tribulações que, como igreja, poderemos enfrentar, mas está um tempo difícil, Senhor, e nós colocamos diante de Ti esse ano, um tempo difícil para planejamento, um tempo difícil para se projetar para o mês seguinte. Não sabemos ainda, Senhor, como será o amanhã, como será o próximo mês, quais programações nós podemos estar incrementando, estar traçando metas, de modo, Senhor Deus, que dentro das nossas limitações, nós colocamos diante de Ti, Pai. Colocamos esse ano 2020, que está sendo realmente um ano atípico, e peço a Ti que fortaleça a Tua igreja, Senhor Deus, que fortaleça o Teu povo, que alimentemos sempre, Pai, dessa confiança de que vai passar, porque tudo passa, somente a Tua palavra permanece para sempre, e nós queremos permanecer com a Tua santa palavra. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até logo mais à noite. Os amados irmãos podem se dirigir. Como falei, vamos evitar a gente bater aquele papo para a gente não perder não perder o costume do protocolo, né? Então, Deus abençoe, meus amados irmãos. É claro que não é impedido de você dar uma palavrazinha e tal, mas não demore, tá bom?